Eu quero meditar numa palavra tremenda que nos ensina que as coisas de Deus, quando nós fazemos certo, quando nós fazemos o que Deus estabelece, ela funciona. E mesmo para aqueles que nem têm nada a ver com Deus, mas eles vão fazer algo em prol, presta bem atenção nisso, em prol da causa de Deus, o povo de Deus prospera. Eu quero meditar com você no livro de 1 Samuel. E nós vamos ver uma coisa interessante aqui nesse livro. No seu capítulo 5, de 1 Samuel, fala sobre a Arca da Aliança. O que eu quero trazer hoje? Como o inimigo trabalha com pensamentos e ideias. Se elas forem de benefício para as coisas de Deus, vai dar certo. Vai acontecer coisas na nossa vida que a gente nem espera. Mas se por um acaso certas ideias ou certos pensamentos não forem brecados logo no momento que ele vem, ele realmente pode ser um instrumento nas mãos do inimigo. Então, vamos ver aqui. No capítulo 5 de 1 Samuel, fala sobre a Arca de Deus. Os filisteus fizeram guerra ao povo de Deus, pegaram os utensílios, pegaram as coisas, levaram embora e pegaram a coisa principal, um dos maiores sinais que Deus deu ao povo dele, foi a Arca da Aliança. Pegaram essa arca e levaram para o templo deles, templo de Dagon. E ali eles colocaram, então diz, os filisteus tomaram a arca de Deus e a levaram a Ebenezer, a Asdod, e tomaram os filisteus a arca de Deus e colocaram na casa de Dagon, junto com este. Ou seja, sempre que uma coisa de Deus, consagrada a Deus, entrava num lugar profano, Dagon tinha problema. E aí começou não só isso, o povo filisteu começou a ter doenças, a ter um monte de coisa que acontecia com eles. E ali chegou um momento que eles falaram, nós não aguentamos mais, é rato para todo quanto é lado, começaram a ter hemorroidas, os que não conseguiam morrer eram afetados por doenças e não conseguiam morrer. Irmãos, sempre eu vou lembrar isso. 2020, ano 2020, o mundo parou. Será que o inimigo tem tanto poder para parar um planeta ou atropelar um planeta se não tiver a permissão de Deus? Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Porque as coisas de Deus estão sendo tratadas de qualquer jeito. Estão brincando, estão fazendo de qualquer jeito. Até o povo de Deus está levando as coisas de Deus de qualquer jeito. A mesma coisa estava acontecendo aqui. A preciosidade de Deus, que era a Arca da Aliança, eles colocam num templo pagão. Então, o que está acontecendo hoje no mundo? Homens e mulheres de Deus, isso até nessa década toda, até 2020, estavam morrendo, igrejas sendo queimadas, outros destruindo, igreja contra igreja, coisas do mundo entrando na igreja. Chegou uma hora, Deus falou, bom, eu vou acordar meu povo. Será que vai mesmo? Eu espero que sim. Amém? No capítulo 6, olha que coisa tremenda. O que eles fizeram aqui, e depois eu quero fazer um paralelo com o que o homem de Deus fez. No capítulo 6, eles
ficou 7 meses, esteve a arca do Senhor na terra dos filisteus. Estes chamaram os sacerdotes deles, os adivinhadores, e lhes disseram: o que vamos fazer com essa arca do Senhor? Então eles reconheceram que ali tinha poder. Amém? O mundo estava reconhecendo ali que o Senhor estava ali. Faz-nos saber como é que nós vamos devolver ao lugar que pertence a essa arca. Agora, irmãos, quando Deus está no negócio, presta bem atenção nisso, a coisa funciona. Quando Deus está naquele negócio, ela funciona. Olha o que eles decidiram. Responderam eles: quando enviardes a arca de Deus de Israel, então aqui é o primeiro passo, há um reconhecimento, é o Deus de Israel. Não vamos enviar vazia, porém vamos enviar ao seu Deus com uma oferta pela culpa. Essa aqui é a oferta de remissão. Amém? Vamos enviar como oferta. Então sereis curados e sabereis por que a sua mão não se tira de vós. Ou seja, os próprios adivinhadores estão dizendo assim: nós temos que reconhecer que Deus é Deus. Vai chegar uma hora que esse planeta vai reconhecer isso. É impossível não reconhecer Deus. Amém? Não sei quanto tempo vai levar, mas isso vai acontecer. Eles vão reconhecer que Deus é Deus. Se não querem adorá-lo, mas também não venha brincar com o Deus vivo e verdadeiro. E aí eles disseram, qual será a oferta pela culpa que nós devemos apresentar? Responderam: segundo o número dos príncipes dos filisteus, 5 tumores de ouro, 5 ratos de ouro, porquanto a praga é uma e a mesma sobre todos vós e sobre todos os vossos príncipes. O que Deus espera talvez do seu povo nesse planeta nos dias de hoje? Ele não quer ouro, ele não quer prata, não quer essas coisas. Ele quer arrependimento. Ele quer conserto. E aqui diz assim: façam as imitações dos vossos tumores, dos vossos ratos, tal, e mande a Deus de Israel. Porque, pois, endureceis o coração como os egípcios, e Faraó endurecer o coração, porventura, depois de haverem tratado tão mal, não deixaram ir, e eles se foram? Os filisteus estão falando isso. Agora, pois, fazei um carro. Agora que vem a coisa aqui que é tremenda, irmãos. Quando Deus está no negócio. Vamos fazer um carro novo. Tomai 2 vacas com crias. Acabou de ter a cria. Sobre as quais não se pôs jugo. E atai aos carros, levados para casa, que tenham os bezerros. Então tomai a arca do Senhor, coloque sobre o carro, e vamos pôr um cofre. Nesse cofre, ao seu lado, as figuras de ouro que haveis entregado como oferta de culpa. E deixa ir. Toca o animal e deixa ir. Irmãos, primeiro ponto: vaca não é para puxar carroça. Quem puxa é o boi. Eles colocam vacas que estavam dando cria. Eles colocam para puxar essas carroças.
pega a arca, coloca na carroça. Não tem ninguém dirigindo. Os filisteus estão indo atrás para ver se elas vão direitinho. E aí diz assim: reparai se subir pelo caminho rumo ao seu território, a Bet-Semes, foi ele como fez, e este grande mal, se não soubermos, não saberemos, se não foi a sua mão que nos feriu, ou se foi um casual que sucedeu. Ele diz: vamos tirar a arca daqui e vamos ver o que acontece. Se parar a epidemia, é porque realmente nós estávamos pegando coisa que não era para mexer. Se não parar, então é um problema realmente da população. E a arca, assim fizeram. Aqueles homens e mulheres tomaram 2 vacas com crias, ataram ao carro, seus bezerros encerraram em casa. Veja, os bezerros não estavam com a vaca. E uma vaca que pariu, ela não se ausenta de perto do bezerro, porque o bezerro vai ficar gritando e ela também. Então ela tem que estar perto. Olha o lance, como é tremendo quando Deus está no negócio. Os povos filisteus nem era povo de Deus, mas o que eles estavam fazendo era certo. Então eles tinham que devolver a arca. Amém? As coisas de Deus não podem se fazer de qualquer jeito, irmãos. Aquele que fizer qualquer coisa na obra de Deus, relaxadamente vai responder diante de Deus. O princípio da sabedoria é o temor a Deus. Amém? Qualquer coisa que você tentar fazer, se Deus está nesse negócio, vai dar certo. Mas se Ele não tiver, você pode ser o propósito mais lindo que for. Você pode pôr até louvor. Não vai dar certo. Mas esse propósito era certo, porque o lugar da arca era na terra de Israel. Agora, eles colocam os homens, colocaram as 2 vacas, e tomaram as 2 vacas com as crias e ataram no carro, e os seus bezerros fecharam na casa, deixaram em casa. Colocaram a arca do Senhor sobre o carro, como também o cofre com os ratos e com as imitações dos tumores. As vacas se encaminharam diretamente para Bet-Semes, e andando e berrando, seguiam sempre por esse mesmo caminho. Não tinha ninguém dirigindo esse carro, irmãos. Sem se desviarem nem para a direita, nem para a esquerda. Os príncipes dos filisteus foram atrás dela, até o território de Bet-Semes. Andavam os de Bet-Semes fazendo a colheita do trigo no vale, e levantaram os olhos e viram a arca, e vendo-a se alegraram. Então pensa o seguinte: você leva a vida certinha com Deus, você é uma pessoa que lê a palavra e aplica a palavra, obedece a palavra, mesmo que negue-se a si mesmo, mesmo que às vezes doa, mas você está cumprindo a palavra. De repente, no meio da sua vida, da sua situação, do seu trabalho, ou daquilo que você está fazendo, começa a chegar a resposta de Deus. A resposta de Deus era: a arca estava voltando para casa, e com ouro. Você entende o que é ficar alinhado com a palavra de Deus? E eles viram isso e se alegraram. O carro veio ao campo de Josué e parou ali, onde havia uma grande pedra, e pegaram a madeira do carro e ofereceram as vacas do Senhor ainda em holocausto. Ou seja, o Senhor não só mandou ouro para a terra dele, mas como mandou também os elementos que iam servir de sacrifício. Você está entendendo, irmãos, o que significa as demais coisas o Senhor proverá? E quando ele disse assim: não quero que você
se preocupe, eu quero que você entenda e obedeça os mandamentos e estatutos do Senhor. Por isso é importante, irmãos, meditar na palavra, ler Bíblia, estudar Bíblia, sabe, estar em contato, ver o que tem que fazer. Você veio lá um pensamento, veio lá uma ideia, deixa eu pensar, deixa eu ver se isso está de acordo, se eu posso fazer isso ou não. Se estiver de acordo, está na palavra, tem respaldo, pode fazer. Não está, é melhor não fazer. Vamos continuar. Os levitas, você entendeu aqui? Os levitas, por quê? Os levitas desceram a arca do Senhor, ou seja, tiraram a arca da carroça. Por que tinha que ser? Porque tinha que ser os levitas. Quem carrega a arca são os levitas, essa era a ordem de Deus. Os levitas vão e pegam. Não aconteceu nada aqui, não teve nenhum incidente. Um carro que não tem lógica pôr vaca para puxar a carroça, ainda mais acabou de parir, ela não vai querer sair de perto do bezerro, a não ser que o bezerro vá junto. Ele não foi junto, foi só as vacas, e sem condutor, ou seja, o Espírito de Deus estava guiando aquele negócio. Vamos ver mais. Aí os levitas desceram a arca do Senhor, como também o cofre que estava junto a ela, em que estavam as obras de ouro, puseram sobre a grande pedra. No mesmo dia, os homens de Bet-Semes ofereceram holocaustos e imolaram sacrifícios ao Senhor. Viram aquilo os cinco príncipes dos filisteus e voltaram para Ecrom no mesmo dia. São esses, pois, aí vem os tumores, né? Que enviaram os filisteus ao Senhor como oferta de culpa. Como também os ratos e tudo mais, tal. E desde as cidades fortes até as aldeias campestres, a grande pedra sobre a qual puseram a arca do Senhor, esta está até o dia de hoje no campo de Josué. Louvado seja o nome do Senhor. A arca volta para casa. Vem e traz ouro. Fica agora a terra dos filisteus livre da enfermidade. Bom, vamos para 2 Samuel e vamos ver alguém que quis fazer a mesma coisa. Esse agora é um homem de Deus. E esse tinha uma coisa poderosa. E diz que no capítulo 6, tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Olha só, 30.000 pessoas. Dispôs-se e com todo o povo tinha consigo, partiu para buscar, para levarem a arca e trazerem a arca de Deus, sobre o qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Agora, vamos ver o verso 3. Puseram a arca de Deus num carro novo, e levaram a arca de Abinadab, que esperava no outeiro. Uza e Aio, filhos de Abinadab, guiavam o carro. Agora estão pondo num carro, carro novo, levaram a arca, tem gente conduzindo a arca, mas não eram levitas. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte. Agora tinha instrumentos. Irmãos, os filisteus levaram a arca, não tinha nada disso. Mas a arca não pertencia aos filisteus, pertencia ao povo de Deus. Amém? Tinha instrumentos, né? Harpas, saltério, pandeiros, símbolos, todo um cortejo de louvor e adoração. Deus não se agradou disso.
Porque Davi fazia parte do povo de Deus. E o povo de Deus são chamados filhos de Deus. E os filhos de Deus fazem como diz a Escritura. Eu tenho visto todo tipo de sorte de crentes, de tudo quanto é tipo. Às vezes eu fico me perguntando, meu Deus, quanto tempo vai levar para que a ficha espiritual caia no nosso coração e a gente entenda e comece a brecar todo o mal que está sobre a nação, evitando passar muito mais coisas. O povo de Deus está como o faraó no Egito, o coração está duro, não aceitam. A palavra diz para fazer daquele jeito, não fazem. Diz para agirmos daquela maneira, não agem. Nós estamos com o coração duro e cada vez vem mais coisa pior, vem outras coisas piores. E parece que a gente não aprende. Irmãos, eu não vejo mais as pessoas repreenderem as coisas. Há um tempo atrás, a igreja de Jesus Cristo era tão tremendo que ela orava e repreendia as coisas e as coisas aconteciam, irmãos. Quantos lares que estavam para estourar, para explodir, vinha para a oração, era repreendido aquilo, o espírito maligno que estava ali, trabalhando naquele lar, e o lar era salvo. Hoje eu não sei o que acontece. As pessoas parecem que estão com medo. Tem louvor, tem palavra, mas não estão fazendo aquilo. As palavras, quando são profetizadas, nem mais, eu creio que nem é profético aquilo, é mais a vontade da pessoa do que a profecia, porque Deus não falou aquilo. Amém? Não, mas nós podemos profetizar pela fé, claro, mas você tem que crer no que você está falando. Você tem que crer naquilo que está pondo a palavra em cima. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Agora, eles colocam um carro novo, bois novos, tudo certinho, louvor, adoração. Deus deixou. Falou, bom, vou ver até quando eles vão fazer isso. Quando chegaram na ira de Nacon, verso 6, Nacon, estendeu Uza a mão à arca de Deus e segurou, porque os bois tropeçaram. Boi não corre. Os 2 bois tropeçaram. Eu creio que os tropeços que às vezes vêm na nossa vida, irmãos, é para chamar a nossa atenção. Amém? Porque alguma coisa não está certa, alguma coisa está errada. Então, a ira do Senhor se acendeu contra Uza. Ele só foi segurar a arca, irmãos. Que a carroça balançou, ele só pôs a mão para segurar. Diz que só pôs a mão e segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uza, e Deus o feriu ali, porque esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Davi ficou triste por causa disso, porque Uza morreu. Chamou aquele lugar de Pérez Uza até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: como virá a minha arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o geteu. Eles eram sacerdotes e levitas. 3 meses, e o Senhor o abençoou com toda a sua casa.
Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Irmãos, eu estava meditando nessa palavra e tinha visto, eu anotei algumas coisas, como o inimigo é sujo e ele trabalha com a área do pensamento. Quando vem um pensamento errado, os filisteus tinham um pensamento: olha, o que nós vamos fazer? Vamos pegar a arca, devolver, vamos fazer uma oferta. Esse é um pensamento. Bom, então vamos fazer isso. Não aconteceu raio, não aconteceu nada. Por quê? Porque este era o propósito de Deus. Mas quando Davi quis levar a arca já estava no lugar, junto com o povo de Deus. Havia uma maneira de tratar a arca. Irmãos, há uma maneira certa de se cultuar. Há uma maneira certa de orar. Há uma maneira certa de se jejuar. Há uma maneira certa para tudo, porque o próprio Deus diz: eu quero que você faça tudo com ordem e decência. Você acha que um Deus que fala isso não vai fazer? Um Deus que, quando alguém perguntou para Jesus, quanto nós temos que perdoar? 7 vezes? Ele disse 70 vezes 7. Nós fazemos isso, irmão? Não. Como a ira sobe rápido no coração das pessoas, como as pessoas rapidamente já um odeia o outro, por questões tolas, por questões simples. Então Satanás está rondando, só esperando a oportunidade para atacar. Quando nós vamos para a palavra, a gente vê o que ele fez em Gênesis no capítulo 3, no verso 1, ele pegou Eva. Deus tinha falado já para eles: não toca na árvore, não é para fazer nada na árvore. Mas Satanás começou a ver que havia um certo interesse de Eva para olhar para a árvore. Ele só precisava dar um empurrão. Quantas vezes nós queremos fazer algumas coisas, irmãos? Eu vejo muita gente querendo fazer, às vezes, alguma empresa ou alguma coisa, sendo que Deus não está naquilo. E nem Deus quer que você faça aquilo. E aí você vai: não, mas eu tenho essa vontade e eu vou fazer, e faz. E quando faz, tua vida trava. Tua vida espiritual estaciona. E aí, um carro estacionado, o que é? É um carro parado. Pode-se entrar dentro? Pode. Pode até ligar o motor? Posso. Posso até pôr gasolina? Posso. Mas ele não sai dali. Está estacionado, está estagnado. Porque Deus não está naquele negócio. Quando Deus está nas coisas que a gente permite, irmãos, porque nós temos que entender como o inimigo trabalha com os pensamentos e com as ideias. Eu e você recebemos o dia. Agora, o que eu vou fazer nesse dia e como eu vou fazer é responsabilidade minha e tua. Deus não tem nada a ver com isso. Muito pelo contrário, Ele tem misericórdia de nos salvar e ainda consertar as burradas que a gente faz. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. 1 Pedro, no capítulo 5, no verso 8, ele diz assim: sede sóbrios. Tem na tela aqui? Hoje não tem? Tem? Presta atenção nisso aqui, irmãos. O inimigo só pode trabalhar com o que a gente oferece a ele. Ninguém pode mudar o que está escrito. Deus deu essa informação quando o homem de Deus passou um monte de coisa, quando Jó passou um monte de coisa. Ele disse assim: tudo que tiver teu alcance, você pode tocar. Então veja lá: sede sóbrios, vigiai. O que ele está dizendo aí? Eu preciso, se veio um pensamento, veio uma intenção, veio um modo de fazer a coisa, eu preciso ter calma, espera um pouquinho, deixa eu ver se Deus está nesse negócio. Se Ele está nesse negócio, eu vou fazer. Se não está, não vai fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, olha quanto ponto e vírgula tem nesse texto, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa pegar.
Quando ele vê um pensamento, ele fez isso com Eva. E ele põe tudo a perder. Ele busca e o que ele mandou fazer? No próximo verso, o que diz? O que nós temos que fazer? Firmes na fé. A fé já não é um pensamento. A fé já é um propósito. Aqui, quando os filisteus queriam devolver a arca, era um pensamento. Bom, o que nós vamos fazer? Temos que devolver, fazer isso. Bom, então vamos agora tornar esse pensamento num propósito. Vamos executar. Fé precisa de ação. Quando eles executaram, a doença parou. Agora, pensa uma coisa, irmãos. Os homens e mulheres de Deus, dessa nação, ou do planeta todo, começam a levantar um tempo, eu não estou falando um dia, porque eu não sei porque nós cristãos só temos costume de um dia. É um dia de clamor, é um dia de jejum, é um dia da Bíblia, é um dia disso. Um dia. E o resto? Nós temos que ter um tempo de clamor, um tempo de arrependimento. Já pensou isso no mundo todo, irmãos? O que iria acontecer com todos esses problemas? A poderosa e grande mão de Deus iria esmagar tudo. Então, o que eu tenho que orar? Para que isso aconteça. O que eu tenho que chamar a existência? Para que isso aconteça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, eu quero isso. Pelo menos dentro do meu território, do meu estado, que seja. Nós precisamos disso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E eu vejo que em pleno... eu vejo algumas igrejas que pararam. Fecharam. E pastores ficaram alegres. Eu não entendo isso. Eu falo, como? Você ficou feliz? É porque agora os membros... Você está querendo membros? Com tanta gente para se converter? Para ser alcançado? Nós devíamos estar chorando. Mas parece que não é problema meu, eu não vou me envolver. Eu nunca vi a pior doença. Nós não estamos vivendo essa pior epidemia. A maior epidemia é essa frieza que está entrando no coração dos crentes. Um acomodamento, uma coisa assim que não há mais temor, não há mais arrependimento, não há mais adoração de se jogar e prostrar. Deus está levantando, irmãos, uma nova geração. Jovens, não da classe média, abaixo dela, verdadeiros adoradores. Eu tenho visto esses jovens, eu tenho ficado arrepiado de ver. Porque quando eles vão dar uma oferta, e muitas vezes eu fico observando alguns, eles são aqueles, porque não tem trabalho para todo mundo, então eles não acham nada. O que eles estão? Estão nas esquinas, vendendo coisas e tal. Mas parece que eles se agradam. E quando você pergunta, do que você trabalha? Eles não falam que nem os nossos, eu estou parado, estou fazendo um bico. Não, eu estou trabalhando sim. Estou vendendo coisas na esquina, eu vendo pano, eu vendo isso, eu sou vendedor. E quando eles vêm trazer a oferta, é com uma alegria, uma adoração, uma coisa assim, quando eles cantam, é uma coisa poderosa. Eu falo, meu Deus,
Deus está levantando isso. Quando eles vão para a oração, eles vão primeiro ouvir o louvor e vão se encher do Espírito e vão ficar deixando o Espírito Santo profetizar pela vida deles. Eles não ficam pensando coisas que não se devem. Irmãos, muitas vezes nós estamos fazendo as coisas dentro do templo e já estou pensando o que eu vou fazer depois. Mas eu estou no templo agora eu tenho que esquecer tudo. Agora eu tenho que pensar no meu Deus, eu tenho que adorar o meu Deus, eu tenho que sentir a ação do Espírito Santo. Eu não preciso, a música ajuda e muito, o louvor, mas será que eu preciso de toda hora isso? E quando eu estiver sozinho? Sabe, é só de pensar em Deus, seu coração já tem que ferver, porque é um Deus tremendo e poderoso, e que Ele disse: eu estou dando autoridade a vocês de fazer as coisas que vocês podem fazer. Os estranhos, o povo estava lá, colhendo trigo, ninguém conseguia trazer a arca, porque cada vez que tentaram trazer a arca, o povo sofria a batalha, os filisteus ganhavam. Então o povo chegou uma hora que eles se acomodaram. Deus teve que agir. Deus meteu tumor no meio dos caras. Eu tenho plena convicção que homens de Deus estavam orando para dizer: põe tumor nesses filisteus. Cadê a igreja para soltar mesmo o verbo? Tem medo. Nos acovardamos e somos obrigados a fazer o que mandam. Irmãos, não é assim. A igreja do Senhor Jesus não é assim. O próprio Senhor Jesus disse: o que eu fiz vocês farão. Ele enviava a palavra curava. Ele entrava num lugar, ele nem falava nada, a presença dele, os demônios já se manifestavam. Essa é a igreja. Essa é a igreja que eu tenho orado para o Senhor levantar. Não estou falando de igreja local, estou falando da igreja que está no nosso território, pelo menos nesse país. Mas não vamos ter um movimento. Que movimento? Os movimentos que eu tenho visto são políticos, no meio do povo de Deus. Vamos fazer aquele dia, é o dia de oração, dia de jejum, para quê? Para orar o quê? Eu nunca vou esquecer uma vez que nós estávamos ministrando uma pessoa que estava possessa, e quando eu cheguei junto com outros lá, tinha muita gente ali, e todo mundo falava, cada um falava uma coisa. Um dizia: está amarrado. O outro: você está queimado, você está amordaçado. Eu vendo aquilo, falei: bom, já deve ter gente demais aí, né? O espírito maligno olha para todo mundo, aquela pessoa, e diz assim: escuta, vocês precisam entrar num acordo. Ou eu estou queimado, ou eu estou amordaçado, ou eu estou acorrentado. Quer dizer, ainda brincou com o povo de Deus. Até que chegou realmente alguém lá de poder, falou assim: pode sair todo mundo. Deu uma ordem só e acabou. Está tudo dividido. Amém? Então qual a minha oração? Para que haja unidade, para que haja o que a palavra de Deus diz: um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Não cada um fazendo o que quer. Isso não vai dar certo. Se não tem essa unidade, mesmo que tinha louvor, mesmo que estava certinho, carroça nova, bois novos, mas tinha uma coisa fora, era o modo de trazer. Quando ele diz, vamos continuar lendo, no 2 Samuel, no capítulo 6, a arca ficou na casa desse homem por 3 meses, e ali o Senhor o abençoou.
porque para ele receber a arca da aliança, meu pai, aleluia, oh glória a Deus. Então foram conversar com Davi, foram falar para o Davi, verso 12, o Senhor está abençoando a casa do Obed-Edom, parece que lá não tem raio não, lá não está explodindo nada não, e parece que tudo quanto ele tem, por amor à arca de Deus. Você está entendendo? Quando você vem ao culto, quando você vem ao templo, quando você vem a um centro de oração, trouxe um pastor veio aqui conversar comigo, ele quis conhecer o centro de oração, pastor de uma igreja enorme, muita gente. Ele entrou, tirou o sapato, entrou, ficou de joelho, começou a orar, começou a chorar, e eu só vendo. Ele falou, posso, pastor, posso entrar? Foi na salinha, foi numa salinha, fechou a porta, orou numa, entrou na outra, orou. Irmãos, nós temos gente que nunca entrou ali. Amém? Meu Deus! Ele falou, apóstolo, que é isso? Eu falei, é o centro de oração. Eu falei, Deus, será que eu estou entrando nessa frieza também? Nós parece que nos acostumamos. Não, é a casa do Pai, é um lugar de adoração, é um lugar de milagre, é um lugar de cura, é um lugar de libertação. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Davi ouve isso, fala, pô, mas peraí, está sendo abençoado? Não tem raio lá? Não tem. E o que está acontecendo mais? Tudo que ele põe a mão está prosperando. Então Davi ficou alegre. Falou, será que parou os raios? Será que nós já podemos buscar? E aí ele vai buscar a arca. Sucedeu que quando levaram a arca do Senhor, tinham dado 6 passos, agora é diferente, já não está sendo em carroça, como Deus mandou, vai nas costas do levita. Sacrificavam bois, carneiros e cevados, a cada 6 passos, louvor, adoração e sacrifício, louvor, adoração e sacrifício, de glória em glória, de passo em passo, de fé em fé. Amém? E assim a arca veio. Quando a arca chega, no verso 20, diz assim, a esposa dele, sabe, irmãos, quando você está fazendo algo certo, quando você está fazendo algo tremendo, o bicho não vai se aquietar, ele vai tentar de todas as maneiras, escuta o que eu estou te falando. Esse é o ministério que Deus levantou de batalha espiritual, e ela começa na mente, com pensamentos errados, e por causa disso você fica para trás. Não entra nessa. A palavra diz pensa. O homem de Deus, a mulher de Deus é para pensar. Pensa nas coisas do alto. E o que vai acontecer? As demais serão acrescentadas. Você acha que aquele povo de Deus não estava ali colhendo e dizendo, a arca de Deus tinha que estar aqui, a arca de Deus tinha que estar aqui? Qual era o pensamento da mulher que ficou anos com o fluxo de sangue, perdendo tudo que tinha, não tinha cura? Ela começou a pensar e a dizer, eu vou até Jesus, vou tocar nele. Sabe, é isso que eu tenho que falar, eu vou à igreja, eu vou ao culto, e eu sei que Deus vai falar comigo, eu sei que Deus vai fazer algo na minha vida hoje. Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que ter. Pensa. Aquela mulher pensava, não, eu tenho que pensar isso, como o povo lá que estava colhendo o trigo. A arca deveria estar conosco, mas Deus já estava providenciando.
Deus já estava providenciando. Eu sei que Deus já está providenciando. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E aí aquela mulher vai, toca Jesus, e dele sai poder. Jesus naquele momento está com Jairo. Era esse o nome do homem? Sim ou não? Sacerdote da sinagoga. A filha, ele sai com um dizer: está doente. Mas a filha já tinha morrido. Até então ele não sabia disso. Você vê como o inimigo trabalha com pensamentos? Presta atenção, irmãos. Ele trabalha com pensamentos. Quando Jairo vê aquela mulher ser curada na frente dele e Jesus fazendo aquele milagre, sua fé aumenta. O inimigo não podia deixar isso acontecer. Por quê? Porque ele é um sacerdote. E se eu pego esse sacerdote e derrubo o cara, eu mato a congregação. Porque uma coisa que o diabo conhece é o que está escrito: atinge o líder, que a igreja se perde. O que é o que tem acontecido? Um monte de pastores está morrendo de Covid. E a igreja está se perdendo. Acaba perdendo a sua identidade. Jesus ali, fazendo a cura. Quando ele vê, aquelas pessoas chegam em Jairo. Jairo, o negócio é o seguinte: o mestre, não incomoda mais o mestre. Olha que tática maligna. Não, eu não vou lá falar com o pastor, eu não vou lá falar com o apóstolo, eu não vou lá falar com esse, eu não vou lá com o conselheiro, eu não quero incomodar. Meu irmão, não entra nessa. Apertou, grita por socorro, busca ajuda. O templo é um lugar de cura, de ajuda. Amém? Quando Jesus olha aquilo, aqueles homens já trabalhando com ele, falando: não incomoda o mestre não, tua filha morreu. Imediatamente Jesus foi para ele e disse: creia, creia, não vamos até lá à toa, creia, nós não vamos parar aqui no meio do caminho. Se você está com a tua filha morta, se você acreditar nesse pensamento, você vai perder tua filha. Você está entendendo? Que Deus tem planos e projetos para mim e para você tremendo. E para você que está em casa e não sai daí desse sofá, eis que te digo, o demônio que te prende, sai, se você pode, em nome de Jesus. Vem para o templo, vem para o lugar de adoração. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Tem muita gente com isso: ele hoje está meio frio. Não estou não, meu irmão, só estava esquentando. Amém? Oh, glória a Deus. Sabe, uns bichos que ficam segurando a gente, sabe, te trava. Meu Pai, quando você chega no templo, você deveria fazer em dobro do que você faz em casa. Quando você chega em casa, né? Cheguei. A maioria faz isso, né? Senta naquele sofá que já tem a tua marca. Oh, glória a Deus. Aquele colchão que você não troca de jeito nenhum, já virou, desvirou, travou, já está todo deformado. Aquele travesseiro já está amarelo de tanto babar ali. Eu não sei porque o crente é mesquinho. Pô, apóstolo, quer que eu troque? O colchão é de 6 em 6 meses, tem que trocar, irmão. Senão você fica doente. O travesseiro, se durar 1 mês, é o máximo. Tira a flor e olha as manchas. Mas ele já tem... É que nem sapato para dar o sapato, não é? Eu gosto desse sapato porque quando eu ponho, meu pé encaixa. Você já deformou. Eu deveria ter isso com a igreja.
Cheguei na igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu não vejo o dia amanhã, espero sempre o dia amanhecer para poder dizer, eu tenho que ir para a igreja. Eu vou para a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Irmão, você não faz ideia quantas pessoas durante a semana batem na porta aqui pedindo ajuda. E graças a Deus que nós estamos aqui. E tem um pessoal que trabalha aqui também, que aqui nós trabalhamos e atendemos. Trabalhamos e atendemos. Às vezes tem alguém fazendo lá um serviço, eu digo, para aí, chegou mais alguém aqui, vai orar. Não é assim? Vai lá, atende a pessoa. Não dá tempo de trocar roupa não, é com a roupa que está mesmo. Vai lá orar. Por quê? Porque o tempo poderia estar cheio. Cheio de pessoas que têm condições. Talvez a maioria esteja fazendo sua função, seu trabalho e tal, mas poderiam estar aqui. Agora nós marcamos um tempo com Deus, né? Deus, eu posso, mas às quintas. Você acha que Deus então vai permitir que o problema venha nas quintas? Ou apertou, tem que ajudar. Irmãos, o problema é que nem morte. Não manda recado. A hora que chega, aperta. E tem que ter alguém ali para ajudar. A casa do Senhor não pode fechar. O lugar de socorro não pode parar. Mas eu dou um tempo. Você já pensou se Deus falasse isso para mim ou para você? Olha, eu vou dar para você exatamente o tempo que você dá para mim. Como nós estaríamos? Apóstolo, mas o senhor também pega pesado. Claro, você gosta de hemorroida? Gosta de rato, hemorroidas? Vai perguntar para o filisteu. Eles queriam se livrar daquilo. Mas em compensação, a arca de Deus no lugar certo, não precisa muito tempo. Ela ficou 20 anos lá, ou mais até, num outro lugar, não aconteceu nada. Por quê? Porque é a arca de Deus, só põe aí e não mexe. Glória a Deus, aleluia, né? Não. Quando chegou na casa de um adorador, eu creio que esse homem já não via a hora de amanhecer para poder se prostrar diante da arca. Ele e os filhos dele. Talvez outras pessoas diziam, escuta, você não vai fazer nada por enquanto? Não, eu estou adorando, daqui a pouco eu vou. Prosperou 3 meses. E aí Davi tomou coragem. Falou, nós vamos buscar agora certo. Com louvor, adoração e sacrifícios de louvor. Minha palavra de hoje é essa. Deus se agrada de sacrifícios de louvor. Cuidado com pensamentos. Quando ele vem, não deixe ele crescer se não for de Deus e Deus não estiver naquela coisa. Breca ele ali, porque senão ele vai virar uma ação. E se virar uma ação errada, amém? Pai, toda honra, toda glória a Ti, santo, santo é Teu nome. Eu Te louvo, Te agradeço, Senhor, por mais uma vez poder estar no templo, meditando nos Teus mistérios, Pai. Ó Deus de poder, que realmente nós, a começar de mim, Senhor, possamos acordar, enquanto ainda é tempo, enquanto, como diz a Tua palavra, é dia, enquanto se pode ver, para que possamos acordar. Toda a honra, toda a glória eu Te entrego, Pai. Quem tem ouvidos, tantos que estão aqui comigo ou estão nos acompanhando, Senhor, nessa transmissão, possam ouvir. Quem tem ouvidos, que ouça, que obedeça. É melhor obedecer do que sacrificar. Toda a honra, toda a glória eu Te entrego, Senhor.
Em nome do Senhor Jesus, abençoa, Senhor, o teu povo. Abençoa, Senhor, todo aquele que tem um coração rendido a Ti, mas também aquele que vai estar dentro da colheita, da grande colheita que vai ter, de muitas vidas que vão se entregar a Ti. Bendito seja o Teu nome, Pai. Que cada um a entrar nesse lugar tenha realmente essa adoração. Em nome do Senhor Jesus. Como teve aquela mulher da cura do fluxo de sangue que a Bíblia cita. Ela foi, prostrou-se diante de Ti. Ela sabia exatamente o que tinha que fazer. Nada a segurou, nem a sua fraqueza na sua saúde. Ela foi direto para Ti, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lançar nossa semente, Senhor. Bendito seja o Teu nome. Se queremos colher, o Senhor diz, plante. Não diz ore. Plante. Plante para colher o que você deseja. Ou muito ou pouco, mas plante. Então nós vamos lançar nossa semente. Os que estão nos ouvindo também podem fazer isso, se assim o desejarem. Não é por força nem por violência, mas é quando o Senhor nos toca para fazer. E nós te agradecemos, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Diga comigo que está escrito. A alegria do Senhor é a minha força. O que é essa alegria? É dar risada, Jorge. Pastor Jorge, dá risada. Não, bastante. Começa a rir. Começa a rir. Não, começa a rir. Começa a rir dos problemas. Começa a rir. É você que resolve rir. Veja o que está ocupando o teu coração e tua mente. Se você ficar pensando só na dureza, na desgraça, é o que nós vamos ter. Mas é você que resolve. Não, eu vou rir. Amém? Eu vou rir. Havia momentos no mês de janeiro, quando eu estava passando essa pimboca da piraca aí, da bexiga, não sei de onde aí, que foi enviado aí pela terra. Essa coisa aí. Tinha dias que eu falei, eu vou começar a rir. Porque eu pensava assim, pelo menos eu vou entrar no céu sorrindo. Porque eu estava tão mal. Mas eu disse, eu me recuso a enfiar um tubo dentro de mim. Se eu tenho fôlego de vida do Espírito, eu tenho que crer, irmãos. E crer é crer. Senão eu vou viver uma teologia barata. Amém? Está doendo? Canta. Está doendo? Dá risada. Começa a rir, é você que resolve. Agora, se você viver preocupado, o que você está chamando? Não está escrito, o que ora e pede e o que pensa vai ser acrescentado? Meu irmão, se você vive pensando só em coisa que dói, como será a sua vida? Dor. Começa a rir. Às vezes eu estou no meio do trânsito, lá eu começo a dar risada. As pessoas passam, olham e falam, eu acho que deve ser resultado do Covid. Não, ri. Faz uma experiência, está doendo, está com um problema, recebeu uma má notícia, começa a dar risada. Porque a palavra diz, quando você receber a má notícia, não temas, não tenha medo. Não pode deixar o medo entrar. E tudo que Satanás põe como pensamento, pode ver, está ligado ao medo. Tem o medo por trás. Não, começa a rir. Seja uma pessoa sorridente. Agora, você já pensou ficar do lado, pastor, de alguém que só está reclamando? Não dá. Você levanta, já... Se na própria Bíblia está escrito o negócio lá do pinga-pinga, como é que é aquele negócio lá? É o pinga-pinga lá da torneira. A goteira.
Goteira, a pessoa goteira, pim, pim, é o cara reclamando. Ah, mas é isso aí. Oh, porque não sei o quê. Ah, porque isso. É porque tá a vida. Para com isso, começa a dar risada. Pega a conta de luz que agora veio mais alto e dá risada. Do que sair reclamando, olha, vamos cortar isso, corta aquilo, corta isso, não é verdade? Corta isso, repreende ela, fala, você está repreendida de subir. Irmãos, eu sou do tempo do bujão de gás, eu não sei se ainda usa isso, usa? Tem? Porque agora está encanado, né? Até isso encanaram, né? O gás. O bujão, ele sempre foi caro, sempre, e sempre ficava mais caro. Então, ele tinha que durar pelo menos uns 2 meses, ou 2, 3 meses. Quanto durava o bujão de vocês? 3 meses. O meu durava 6. Por quê? Porque eu repreendia, eu falava, espírito de gasto, você está repreendido em nome de Jesus. Bujão, você tem que, te dou uma ordem, você tem que durar tanto. Irmãos, eu abasteço o carro, eu falo, olha, só volto a abastecer daqui 1 mês e meio. E vou andando. Deixa o ponteiro baixar. Você deu uma ordem. Você tem que crer, a igreja tem que ser crer, a igreja tem que ser uma igreja que ora, que repreende, sabe? Louvado seja o nome do Senhor. Deus quer isso. Oh, glória a Deus. Se Ele está dizendo que nós vamos prosperar naquilo que nós vamos fazer, nós vamos prosperar. Mas qual é a tua força? E a alegria do Senhor o que é? É a minha força. Você está entendendo? Você é o que você pensa, irmãos. A Bíblia está cheia de boas novas. Ande com essas boas novas na tua cabeça, na tua mente. Amém? Realiza a tua obra, o trabalho que você tem que fazer, o teu emprego, as coisas lá que você tem que fazer, com alegria, em nome de Jesus. Veio as contas, Senhor, eu abençoo, porque a bênção do Senhor não acrescenta dor, vão ser pagas. Amém? Agora você pega um reino dividido, dentro de casa. Ou o marido não concorda, ou a esposa não concorda. Vai ser um carro parado. Porque um está torcendo para o outro errar para dizer, não te falei? Eu te avisei. Não é assim? Isso é incentivo? Lembra da goteira, meu. Crente goteira. Para com isso, pô. Vamos pensar coisas do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha coragem de fazer as coisas. Amém? Fica com medo? Não. Eu vou fazer. Eu vou confiar. Em nome de Jesus. E louvado seja o nome do Senhor. E vou dar risada e vou ser alegre. Em nome de Jesus. Vou abençoar tudo que eu pôr gasolina, pôr não sei o que, põe um bujão, sei lá mais o que. Vai durar. Em nome de Jesus, amém? O condomínio começou a subir, eu peguei a conta, repreendi e falei, Senhor, em nome de Jesus, os caras que estão aumentando isso aqui vão ser punidos. O cara mudou do prédio. Você deu uma louca, né? Lá mudaram o síndico, mudou tudo, a conta baixou. Funciona, irmão, se funciona para repreender espírito maligno, não vai repreender Mamon, que é um espírito pior ainda? Eu vou incentivar e vou brigar com você, eu vou encher você, vou assombrar você. Você vai ser aquele crente que vai memorar. Ser curado em nome de Jesus, rapaz. Ser liberto em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Oh, aleluia. Amém? Com Deus a gente salta muralhas. Recebe isso em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Amém?